Bom dia! O tema do projeto de intervenção escolhido pelo nosso grupo foi o isolamento social e idoso frente ao Covid-19, afeto e cuidado em tempos de pandemia. Os integrantes do grupo são Eduardo Xavier, Gabriel Paradella, Isabela Fraga, Luana Moulin e Thalita Modenese. Bom, com o objetivo de atuar na intervenção da saúde mental dos idosos frente à pandemia, promovendo afeto e cuidado, discutindo as ausências de políticas públicas de atenção à população idosa, descrever as repercussões do isolamento social e a busca por respeito e compreensão das necessidades que envolvem o envelhecimento, nós vamos trazer agora a segunda etapa desse projeto, trazendo a metodologia, os instrumentos, os procedimentos que serão realizados na intervenção. Agora eu vou falar dos instrumentos que vão ser utilizados nessa dinâmica, nessa intervenção. Bom, para começo de conversa, vão ser aplicados 20 questionários, com 20 questionários feitos no Google Forms, né, com 5 perguntas simples para cada um, com o objetivo de relatar como que as pessoas, como que os participantes estão se sentindo no começo dessa intervenção, né? É bem uma porta inicial, e daí vai ser usado o quê? Vão ser usados 20 lápis, 20 borrachas, 20 questionários, um para cada um. Isso, um para cada um. Depois vai ser aplicado um teste palográfico com o objetivo de medir o nível de rendimento, relacionamento interpessoal, autoestima, agressividade, tendência à depressão, emotividade dos participantes antes e após a finalização do projeto de intervenção. Ou seja, vão ser aplicados no começo e no final para ter o resultado e ser comparado. Agora, para a intervenção, vão ser utilizados os seguintes instrumentos. Bom, primeiro vai ter uma dinâmica de apresentação, né? Que ela é conhecida como dançar para se conhecer. E para essa dinâmica só vai ser preciso de uma caixa de música e de um quarto, né? De um lugar para as pessoas dançarem. E, bom, depois vai vir, depois continuando com uma outra dinâmica de apresentação, vai ter a para quem você tira o chapéu. Que nessa dinâmica vai precisar de um chapéu e de um espelho. Depois a próxima vai ser roda de conversa. Nessa roda de conversa, o tema central vai ser saúde mental dos participantes durante a pandemia. E para a realização dessa roda de conversa, vai precisar de uma mesa, de uma sala, cadeiras, um quadro e um pincel. Depois vai ter um bingo, né? Para o bingo vão ser necessário uma sala, 20 cadeiras, duas mesas grandes, 20 cartelas com números aleatórios, globo de bingo e 20 canetas. Essas 20, obviamente, é um para cada um participante, né? As duas mesas vai botar as 20 cadeiras agrupadas e tal. E também vão ser distribuídos os brindes para os ganhadores do bingo, né? Obviamente que vai dar aquele grau de competitividade, vai dar aquela mais uma razão para jogar, além da dinâmica, né? Além da brincadeira. E dentre esses brindes vão ser entregues brindes como batom, chaveiro, pente de bolsa, boné, baralho, coisa que a gente idosa gosta, né? Não só a gente idosa, né? Coisa que qualquer pessoa gostaria de ganhar. São brindes para todo tipo de pessoa. E depois a última dinâmica vai ser a dinâmica do papel colorido. Para essa dinâmica vai ser preciso de uma sala, 20 cadeiras e tiras de papel em diversas cores, além de uma caixa e de uma mesa. E é isso. Nos procedimentos, a gente estabeleceu que na primeira semana seria feito uma dinâmica de apresentação. O nome dessa dinâmica é Dançar para se Conhecer. E seria uma dinâmica em que os participantes eles pudessem se conhecer de uma maneira mais descontraída, diferente.
melhor e realizar um momento de quebra-gelo. Essa dinâmica ela consiste em um líder que deve pedir que os participantes façam duplas e explicar que ao começar a música eles devem dançar e conversar durante cerca de 1 minuto. Falando seus nomes, idades, onde nasceram, o que gostam de fazer, entre outras coisas. E após um sinal, os idosos eles precisam trocar de duplas e repetir a ação até que todos os participantes sejam apresentados uns aos outros. E além disso, após essa atividade de quebra-gelo, ainda na primeira semana, vai ser realizada a dinâmica para quem você tira o chapéu. E por que a gente decidiu fazer essa outra dinâmica? Porque ela tem o intuito de estimular o idoso a se valorizar e reconhecer as suas conquistas ao longo da vida. Essa dinâmica ela consiste em apenas um chapéu e um espelho que será colado na parte de dentro do acessório. E o líder da atividade ele deve entregar o chapéu para um dos participantes e perguntar se ele tira o chapéu para a pessoa que está no fundo do objeto. A ação ela deve se repetir com todo o grupo. E o condutor ele deve sempre fingir que está trocando a foto que está dentro do chapéu, além de incentivar todos a explicarem a razão de sua resposta. E além dessas dinâmicas, serão impressos e aplicados um questionário, presencialmente, através de 5 perguntas simples, com o objetivo inicial de conhecer um pouco sobre os participantes. Então, desse modo, forneceremos 10 minutos para que cada participante preencha o formulário entregue. Para a segunda semana, nós estabelecemos que seria feita uma roda de conversa com os participantes, tendo como tema central a saúde mental dos mesmos frente à pandemia. Essa roda de conversa ela é composta por participantes que se reúnem formando um círculo e assim todos têm a oportunidade de se expressar dentro de uma determinada ordem. A temática ela tem como objetivo promover interlocuções críticas sobre a saúde mental, resiliência e os desafios enfrentados diante do impacto do distanciamento social, uma vez que a pandemia ela tem contribuído para manifestações de ansiedade, medo e modificações na dinâmica familiar. E além disso, essa roda de conversa ela tem como finalidade oferecer aos idosos um conhecimento mais aprofundado e especializado sobre promoção de saúde mental e um espaço, principalmente de escuta qualificada para este momento inesperado de novas e antigas fragilidades emocionais. Para a terceira semana, nós planejamos a aplicação do teste palográfico na avaliação da personalidade. Será aplicado o teste palográfico em todos os participantes coletivamente da intervenção, com o objetivo de identificar traços inatos adquiridos na personalidade de uma pessoa. Ou seja, esses traços são relacionados a características marcantes de um indivíduo e estabelecem como ele se comporta em diferentes situações, podendo avaliar aspectos como produtividade, iniciativa, dinamismo, agressividade, indícios de problemas que afetam o sistema nervoso central, como o uso de substâncias ilícitas, problemas emocionais, neurológicos, entre outros. O teste palográfico na avaliação de personalidade consiste em o responsável pela aplicação do teste orientar a pessoa a fazer traços paralelos, os palos, em um papel. O resultado será avaliado a partir de critérios como distância entre os paus, pressão e qualidade do traçado, organização, velocidade, ritmo, entre outros. A resposta certa ou errada. A avaliação dos paus feitos pelo candidato também leva em consideração o sexo e a escolaridade da pessoa avaliada. Para a quarta semana, nós planejamos realizar um bingo. Esse bingo será realizado com todos os participantes da pesquisa como uma forma de lazer para o grupo. Cada jogador pode usar uma cartela de 24 números aleatórios de 1 a 75 e a cada rodada um número é sorteado e o jogador verifica se esse número está na sua cartela. O jogador completa a cartela marcando os números sorteados. O objetivo é completar linhas, colunas ou diagonais de acordo com o padrão da fase. Assim que completar as tabelas de acordo com as regras, o participante recebe um brinde. O objetivo do bingo é a socialização, a interação entre os idosos e toda a equipe, o treino da atenção, da memória, da percepção visual, entre outros, visando trabalhar o cognitivo de uma forma descontraída e dinâmica.
Bom, nessa quinta semana será realizado a dinâmica do papel colorido. E ao final dessa dinâmica ainda será realizado uma entrevista individual por meio de uma pesquisa qualitativa, com o intuito de observar todas as mudanças feitas por essas 5 semanas, né, de intervenção. Sendo assim, destacando o que mudou, quais foram os principais pontos positivos e que o entrevistado acha que faltou e que poderia ser acrescentado. Bom, o objetivo principal da dinâmica do papel colorido é dar uma chance aos idosos de relatar sentimentos e trocar experiências. Então, para essa dinâmica, serão necessárias várias tiras em papéis de diversas cores. O líder da atividade ele deverá pedir para que esses participantes fechem os olhos e pensem em sentimentos presentes em sua mente naquele instante. Depois, cada um deverá escolher uma tira de papel com a cor que ilustra melhor aquele sentimento. Em seguida, eles deverão ser separados por cores, ou seja, aqueles que escolheram tiras de papel da mesma cor vão se juntar e conversar por cerca de 10 a 15 minutos. Passado o tempo do bate-papo, os participantes deverão formar uma grande roda e trocar suas experiências, relatando sobre o sentimento vivido, comentar como foi a roda de conversa ali com aquele grupo, né, da mesma cor. Então, através dessa dinâmica, é possível estimular a troca de experiências, incentivar que todos os participantes falem cada vez mais de seus sentimentos e de suas emoções que cercam no dia a dia, bem também como a interação entre participantes, que com isso pode desenvolver uma amizade, uma relação após a brincadeira, sendo assim com uma proposta, né, de que esses idosos não se sintam mais sozinhos e que depois dessas 5 semanas de experiências mudem, né, mude de certa forma a vida dos participantes, tornando mais leve frente a todo esse momento vivido do isolamento. Por fim, eu vou falar um pouco sobre a análise dos resultados. Para a coleta de dados, será realizada uma pesquisa qualitativa que consiste em aplicar o teste palográfico coletivamente nos participantes durante a intervenção. Logo, analisaremos os resultados a partir das recomendações descritas no próprio teste. Utilizaremos também uma pesquisa quantitativa e qualitativa por meio de um questionário antes da intervenção e uma entrevista após a mesma. Assim, os resultados dos questionários aplicados antes às intervenções serão analisados com a realização do teste estatísticos descritivos, juntamente com a análise dos resultados do teste palográfico. O resultado da entrevista será analisado com base no feedback dos participantes após a intervenção, para que dessa forma seja feita uma comparação dos resultados entre o resultado do questionário inicial e o resultado da entrevista, com o intuito de analisar a efetividade final da intervenção.